Capricórnio, essa pessoa que anda olhando suas redes sociais vai deixar escapar que ainda gosta de você. Então fica comigo até o final que eu vou revelar aqui as possíveis iniciais do primeiro nome dessa pessoa, tá? Vou deixar também uma cartinha de aconselhamento, né, para essa situação que você está vivendo hoje. Não se esquece, Capricórnio, já se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, né? Para você me dar aquele apoio bacana no canal. E eu também coloquei ou no primeiro comentário ou na descrição do vídeo os links para você adquirir ou os meus atendimentos ou os meus e-books. Então corre lá, clica lá nos links para você estar adquirindo, tá bom, Capricórnio? Então vamos lá, vamos entender melhor aí sobre essa pessoa que está vigiando aí, né, o que você posta, seja, né, nos status, stories, aí nas redes sociais, né? Então vamos ver aí, né, o que essa pessoa, né, vai deixar escapar aí para vocês, tá bom, Capricórnio? Então vamos lá, vou colocar aqui as cartinhas aí para vocês e eu já comento aqui, tá? Olha, 4 de paus, cavaleiro de paus, vou colocar aqui algumas cartinhas, já vou falando, tá? O imperador, 8 de ouros, 6 de espadas, 9 de copas, deixa eu ajeitar aqui, rainha de espadas, o eremita, o sol, 9 de espadas. Por curiosidade, deixa eu ver aqui o fundo do deck, como é que está. 10 de ouros, então vamos lá. Bom, então assim, Capricórnio, essa pessoa é alguém que você provavelmente já teve algo mais sólido com essa pessoa, ou ficou por um tempo com essa pessoa, né? Essa pessoa pode ser alguém que, das opções que temos aqui, né? Pode ser uma pessoa, uma delas, né? Pode ser alguém que tem um jeito assim de contar muita história, aquela pessoa que some, reaparece, conta muita história, promete muita coisa, vai com muita intensidade, depois some. Então, pode ser uma das pessoas que apareceu aqui, que apareceu mais de uma pessoa, tá? Tem esse perfil. É alguém que tem um jeito assim de ser mais controlador, mais controladora, que tem essa coisa de necessita, né, de ficar contando histórias, de prometer muita coisa, de estar sob controle. É alguém que, inclusive, pode ser que reconheça que você ajudou essa pessoa no passado, só que tem alguma mágoa, alguma questão mal resolvida aí entre vocês, seja dessa pessoa para você ou de você para essa pessoa, alguma mágoa, alguma coisa, ou essa pessoa não conseguiu se relacionar com outras pessoas, mas, como eu falei, né, é uma pessoa que você provavelmente já teve algo, né? Então você ficou por um tempo, não deu muito certo, ou você teve um relacionamento, enfim, vejo que você até vai comemorar isso se for essa pessoa. Agora, tem uma outra pessoa aqui que pode ser alguém mais racional, tá? Alguém que tem muitas regrinhas, um pouco mais rígido, né? Alguém que talvez ficou sozinho, sozinha por muito tempo, alguém que pode ser do signo de ar, tá? Então, alguém do signo de Aquário, Gêmeos ou Libra, alguém assim que ou tem um perfil assim de ser muito sozinha, ou ficou muito tempo sozinha, sozinho depois de você. Mas é uma pessoa que quer estar com uma intenção assim maior de te reconquistar, alguém que gosta de você, só que alguém que está um pouco inseguro, um pouco insegura, preocupado, preocupada, né? Como eu falei, alguém que você teve uma coisa mais sólida, pode ser alguém que você trabalhou, inclusive, alguém que realmente vai te levar. Eu vejo alguém te levando mais a sério agora, tá? Alguém do seu passado. Então tem essas duas pessoas. Essa outra pessoa que é mais contadora de história, né, que promete muita coisa e não cumpre, pode ser alguém do signo de fogo, tá? Então o signo de Áries, o signo de Sagitário ou Leão,
tá? Já essa pessoa que te leva mais a sério, que tá analisando, tá pensando, se ficou sozinho, sozinha, é uma pessoa que precisou ficar sozinha, sozinho por um tempo, para espairecer, para trazer um pouco mais de amadurecimento, sabe assim? Então é uma pessoa mais madura, eu posso dizer isso, é uma pessoa mais madura, só tem alguma coisa aqui que essa pessoa está um pouco preocupada. Pode ser uma pessoa que sofre, de repente, com ansiedade, depressão, pode ser uma coisa mais da vida dele ou da vida dela que está preocupando aqui, tá? Então agora, ô Capricórnio, vamos entender aqui da sua parte, né? Como que vai ficar essa situação, né? O que que você, como é que você vai reagir, né? O que que vai ser, você vai levar em consideração aí em relação a essa pessoa, tá? Então vamos lá, vamos concentrar as energias, vai colocando nos comentários o que você está achando, se bateu aí para você, né? Com alguém que você se relacionou, comenta, eu quero saber. Tá bom, Capricórnio? Então vamos lá, vou colocar aqui algumas cartinhas para a gente ver aqui a sua energia em relação a essa pessoa, tá? Então vamos lá. Olha, Rainha de Copas, 3 de Copas, Valete de Espadas, 7 de Ouros, As de Paus, a Morte, 5 de Espadas, Rainha de Paus, Valete de Ouros, a Imperatriz. Então vamos lá. Bom, Capricórnio, então eu vejo aqui para a pessoa que vai aparentemente estar te levando mais a sério, que eu comentei que pode ser do signo de ar, eu vejo aqui que você ainda gosta dessa pessoa, tá? É alguém assim que você iria comemorar muito, né? Você queria, já estava querendo muito que essa pessoa falasse com você, só toma um pouco de cuidado, viu, Capricórnio? Cuidado com fofocas, cuidado para não se deixar influenciar por comentários dos outros. Cuidado, cuidado com isso. Ou se essa pessoa for fofoqueira, toma cuidado, tá? Eu vejo aqui que você já estava esperando, tá? Muitas de vocês, até que eu falo aqui Capricórnio tem uma intuição bem aflorada, né? Muito intuitiva, muito intuitiva. Você que é mulher, principalmente, muito intuitiva, né? Eu vejo que você estava esperando, tá? Em algum momento que essa pessoa fosse falar com você. Você tem muita vontade de reatar com essa pessoa, alguém que, poxa, você teve muita história, muitas comemorações, né? Eu vejo aqui você realmente se apaixonando novamente, né? Você tem muito amor, né, que você sente ainda por essa pessoa. Só que para outra pessoa que eu comentei, que é muito de contar história, some, volta, você, assim, você sente atração realmente, tá? Só que você tem muitos conflitos, né? No sentido assim, de, poxa, será que vale a pena você investir aí nessa pessoa, né? Deixa eu ver aqui o fundo do deck, ó, o eremita, né? O eremita, ele traz aqui uma energia, né, para você olhar para dentro, para você buscar uma introspecção, para você fazer realmente aquela avaliação, aquele exame de consciência, sabe? Para ver se quem é que realmente vale a pena nesse momento, né? Você buscar essa luz interior. E não necessariamente você tem que ficar sozinho, sozinho, não é isso, é mais de você buscar essa luz interior. Como eu falei, capricornianos normalmente são muito intuitivos, então use essa sua intuição a seu favor. Se permita ficar um tempo sozinho, sozinho, para você analisar essa situação. E aí o que eu vejo, voltando aqui, né? Essa pessoa que pode ser do signo de fogo, você tem alguns conflitos em relação a essa pessoa que meio que não desce muito, por mais que você sinta muita atração, sempre tem algum negocinho, né? Aquele negocinho que não bate muito. E aí você fica pensando se realmente valeria a pena você assumir um compromisso com essa pessoa, você até tem vontade, né, de tentar algo novo, tentar um compromisso, mas você fica meio na dúvida
se realmente vai valer a pena. Por isso que eu falei aqui, importante, né, o eremita ele traz aqui o momento de você olhar para dentro, né, se permita ter esses momentos mais sozinha, sozinho, para você analisar se realmente compensa você se relacionar com essa pessoa hoje. E para aquela pessoa que você gosta mais, né, se for aí do signo de ar, né, então Aquário, Gêmeos ou Libra, já é uma pessoa que você estava guardando, que a sua intuição já estava apontando que poderia ter mais, sucesso, digamos assim, se você ficasse com essa pessoa. Então agora, Capricórnio, eu vou revelar aqui as possíveis iniciais do primeiro nome dessa pessoa, tá? Então a espiritualidade revela que as iniciais podem ser as letras A, B, C, D, M, N, R, S, T ou V, tá bom? Então agora eu vou tirar aqui uma cartinha que pode vir como um aconselhamento ou um complemento aí para essa mensagem principal, né, que a gente viu nas cartas, tá bom, Capricórnio? Então vamos lá, concentrar aqui as energias e vamos ver aqui qual é a mensagem aqui para vocês. Vamos lá? Deixe os seus medos para trás. Capricórnio, eles estão impedindo que esse relacionamento floresça. Esqueça as experiências passadas dolorosas, inseguranças pessoais ou receio de ser vulnerável emocionalmente. Mantenha-se em sintonia com o amor universal. O amor universal é responsável por manter todo o universo coeso, cada coisa em seu lugar e tudo funcionando em perfeita ordem. Confie na sabedoria superior. Evite dar ouvidos às lamentações do ego e abra-se para receber a irradiação amorosa que flui do universo constantemente em sua direção. Olha só que lindo. Quando você ultrapassar a crença limitante, que é o medo de amar, novas oportunidades e novas pessoas se apresentarão em sua vida. Você não está esquecido pelo bem maior. Você é parte do universo, que é todo amor e abundância. Só depende de você se der essa oportunidade. Então, Capricórnio, é aquela coisa, né? Como eu comentei, para muitos de vocês que estão aguardando, né, essa pessoa voltar para sua vida, né? Ou uma nova oportunidade para você se relacionar, é aprender a deixar os medos para trás, as crenças para trás, não querer tudo muito de forma muito rígida, porque isso pode acabar atrapalhando um pouquinho. Então, deixa as coisas fluírem, tira um pouco a mão do controle, do apego, não tanto você não é tão apegado, mas assim, mais de coisas que talvez não deram certo no passado, né? Então, desapega um pouco desses pensamentos, muda um pouco a mentalidade que as coisas devem fluir a partir de agora. Tá bom, Capricórnio? Então é isso. Gratidão e namastê.